Tem histórias que começam com uma troca. Uma filha por um terreno. Uma vida por uma tradição cruel. Mas algumas mulheres costuram sua própria liberdade. Você sabia que milhares de mulheres no Brasil vivem relacionamentos que as impedem de ser livres? Muitas se sentem presas, sem saída, sem esperança. Se você acredita que histórias de superação podem inspirar mudanças, se inscreva neste canal e compartilhe, porque uma história pode ser o primeiro passo para alguém encontrar sua força. E agora, a transformação da Neide. Meu nome é Neide, tenho 36 anos. Antes de começar a contar a minha história, eu queria agradecer ao detetive Alencar por me dar a oportunidade de dividir algo que, por muitos anos, ficou guardado só entre mim e minha tia. Quase ninguém sabia. Então, estar aqui é um prazer e uma libertação. Eu era a caçula, criada na rédea curta. Meu pai, mineiro, daqueles rudes, rígidos, achava que filha-mulher não precisava escolher nada. Na cultura dele, era o pai que escolhia o marido da filha. Meus 3 irmãos mais velhos, assim que ficavam de maior idade, iam embora de casa. Eu fiquei. Cresci sem amigas, sem rua, sem sonho. Desde os meus 10 anos, meu pai já dizia que eu ia me casar com o Gilmar. Vizinho nosso, 20 anos mais velho que eu, calado, sombrio. A única pessoa que não concordava com isso era a tia Dalva, irmã do meu pai. Ela morava em Capão Bonito e vinha uma vez por ano, passava uns 15, 20 dias lá em casa. Me ensinava a costurar, a bordar, ela dava um respiro na minha vida. Ela também tinha sido forçada a casar, só que ficou viúva cedo e se libertou. Então, ela sempre brigava com meu pai por minha causa. Minha mãe, sempre calada, já tinha aceitado aquele destino como se fosse normal. Quando eu estava com 17 para 18 anos, meu pai começou a dizer que eu dava muito gasto, que estava na hora de casar. E foi aí que o Gilmar fez uma proposta para ele. Uma proposta que meu pai achou irrecusável. Eu só descobri anos mais tarde o que foi, e quando eu conto, isso me deixou muito revoltada. Meu pai aceitou, disse, pode vir buscar minha filha amanhã. E foi ali que a tia Dalva explodiu, brigou feio com ele, foi expulsa de casa, proibida de me ver, e eu nunca mais a vi, por anos. No dia em que o Gilmar veio me buscar, não teve festa, não teve vestido, só ele dizendo que eu ia morar num sítio, a 15 quilômetros de Votorantim. E pela primeira vez na vida, minha mãe falou de verdade comigo. Ela disse, minha filha, eu sei que isso não tá certo. Eu também passei por isso. Meu pai me deu pro seu pai. Eu nunca tinha visto ele antes. Minha mãe me disse, se for bom, aprenda a gostar. Se for ruim, se apegue a alguma coisa e siga seu destino. Mas hoje é diferente. Se ele te fizer mal, não fique, fuja. E lembre da sua tia Dalva, ela pode te ajudar. Naquele momento, foi como se algo dentro de mim se acendesse. Era desespero, medo, mas também era um sopro de esperança. Fui morar com ele. No começo, parecia calmo, mas bastou um ano e ele mostrou quem realmente era. Possessivo, frio. Me levou para aquele sítio isolado e eu ficava só em casa, ninguém para conversar. Até que um dia, olhando pela janela, vi a dona Nena, uma senhora que tinha criado Gilmar. Ela me convidou para ir na casa dela, e ele, surpreendentemente, deixou. A casa dela era a uns 50 metros da minha. Quando entrei, vi 3 máquinas de costura. Meus olhos brilharam. Eu perguntei, a senhora sabe costurar? Ela disse, sei sim, minha filha, faço bordado também, pode usar minha máquina quando quiser. E ali nasceu o meu refúgio. Eu passava horas costurando com ela. Aquilo me dava um alívio, mesmo que momentâneo. 2 anos depois, o Gilmar foi mandado embora da fazenda. Eu comecei a ver ele trazendo coisas caras para casa. Um dia, o patrão dele apareceu na nossa porta.
Disse que ele estava roubando. Foi demitido por justa causa. Nos mudamos para Sorocaba, um bairro periférico, do outro lado da cidade, longe dos meus pais. Ele me isolava ainda mais. O único lugar que eu podia ir era no mercadinho da esquina. Um dia, nesse mercadinho, ouvi uma mulher perguntando para o Gilmar se ele não conhecia uma costureira para indicar, pois ela pagava bem. O nome dela era Márcia. O Gilmar me colocou para costurar para ela. Claro, ele ficava com 90% do dinheiro. Mas o vínculo entre mim e a Márcia cresceu. Um dia, ela me falou: "Você é ótima. Por que não pega mais serviço? Você tem Facebook?" Eu tentei disfarçar. Disse que não tinha nem celular. Ela entendeu na hora. Sabia que ele pegava todo o meu dinheiro. No dia seguinte, ela apareceu lá em casa com um celular. Convenceu o Gilmar, dizendo que era para facilitar o nosso trabalho. E ele deixou. Comecei a mexer escondido. E um dia, fuçando ali, lembrei da minha tia Dalva. Será que ela estaria no Facebook? Depois de muito procurar, eu achei. Mandei uma mensagem. Ela respondeu brava, achando que era trote. Mandei uma foto antiga à moça. 10 minutos depois, ela ligou, chorando, me perguntando onde eu estava, o que tinha acontecido. Começamos a conversar, mas o Gilmar chegou. Tive que desligar na cara dela. Liguei só no outro dia. Contei tudo. Ela disse com a voz firme: "Eu vou te visitar." Ela foi esperta, ligou para Dona Nena e explicou a situação. A Dona Nena então ligou para o Gilmar e pediu para minha tia me visitar, como se fosse um favor. Ele relutou, mas acabou dizendo: "Ela vai vir, mas você não fala nada, senão..." Tia Dalva veio, fingiu que estava tudo bem, conversou com ele, me abraçou forte. Depois, quando conseguiu falar comigo a sós pelo telefone, ela disse: "Vamos ganhar a confiança dele e criar um plano para você fugir." E eu perguntei: "Mas como? Ele me ameaça, diz que vai fazer algo terrível com meus pais se eu fugir." Foi aí que ela me fez a pergunta que mudou tudo. "Neide, há quanto tempo você não vê seus pais?" E eu me dei conta. 6 anos. No dia seguinte, ela voltou e me contou a verdade. Meus pais não estavam mais aqui. Havia 1 ano e meio que eu os havia perdido, e o Gilmar nunca me contou. Eu entrei em desespero. Eu tinha sido levada embora e nunca mais tinha visto meus pais. Aquilo me revoltou. Eu perguntei para ele: "Quero visitar meus pais." E ele disse: "Visitar para quê? Agora eu sou sua família." Eu insisti: "Faz 6 anos que não vejo eles." Ele me olhou com aquele sorriso perverso e disse: "Você descobriu." "Sim," eu respondi. "Sei que eles partiram, e você sabia, e não me disse nada." Ele tentou me bater, mas a Márcia, por um milagre, apareceu bem na hora. Ele saiu furioso. Naquele momento, minha raiva virou motivação. Eu decidi, eu ia fugir. Ele proibiu minha tia de me ver, mas minha tia era insistente. Começou a se encontrar comigo no mercadinho às escondidas. Ela falou com a Márcia, explicou tudo. As duas criaram um plano. Minha tia parecia uma detetive de verdade. Alugou uma casa perto, começou a seguir ele, descobriu amantes, lugares inadequados, mentiras e mais mentiras. Ele dizia que ia fazer horas extras, mas ia pra farra. Então combinamos. Na sexta-feira, quando ele saísse, eu fugiria. Essa parte eu lembro de cada detalhe. Eu vou contar tudo pra vocês. Naquele dia, 25 de outubro de 2019, sexta-feira, ele saiu cedo. Minha tia o seguiu. Ela ia me ligar para confirmar se ele estava longe o suficiente para eu poder fugir com segurança. Ela ficou apreensiva, porque ele mudou o trajeto de sempre. Foi para Votorantim, para um desses lugares suspeitos. Minha tia me ligou e disse que ficaria por ali uns 40 minutos, para ter certeza que ele não voltaria para casa de surpresa. Em casa, eu estava pronta, só com a roupa do corpo, uma bolsa com meus documentos e a maquininha de costura que a vovó Nena tinha me dado de presente. A Márcia estava comigo, me dando apoio. Eu tremia, suava frio. Eu nunca tinha saído daquele bairro. Nunca tinha conversado com quase ninguém. A Márcia, para me confortar, disse algo que eu nunca esqueci.
Ela falou para eu não me apegar à tristeza de um relacionamento ruim, que eu era cheia de vida e que poderia encontrar uma pessoa boa. Ela comparou com o marido dela, um homem bom, generoso. Naquele momento, eu não tinha vontade de me relacionar com mais ninguém, mas as palavras dela me deram uma certa esperança. Então, o telefone tocou. Era minha tia. Pode sair, ele não vai voltar para casa tão cedo. Me despedi da Márcia, agradeci por tudo e coloquei os pés na rua. Fui até o ponto de ônibus, apreensiva. Não vi a hora do ônibus chegar. A Márcia tinha escrito tudo num papel para mim, que ônibus pegar, onde descer. Cheguei no terminal, vi tanta gente, me deu desespero. Liguei para minha tia. Ela disse, fique calma, vá até uma rua distante, umas 2 ou 3 quadras, de preferência uma que não tenha muitas câmeras, e de lá você chama o Uber. Foi o que eu fiz. Quando cheguei numa rua mais calma, por algum motivo, eu me senti tranquila. Sem pensar muito, vi um homem passando e perguntei o nome daquela rua. Foi aí que eu me deparei que era praticamente o segundo homem com quem eu conversava na vida. Foi aí que eu vi. Eu estava fora da minha prisão. Esse homem sorriu com educação e me disse que a rua se chamava Líbero Badaró. E eu nunca mais esqueci daquele sorriso, porque o homem que ficava comigo nunca sorria. E quando sorria, era de perversidade. Chamei o Uber para seguir com a segunda parte do plano. Entrei no carro, mãos tremendo, coração disparado. O desespero era grande, mas era de aflição, de vontade de chegar logo até o carro da minha tia. Ela me esperava na estrada do Mato Seco, em Aparecidinha. Quando o carro entrou na estrada de terra, meu coração bateu mais forte. Faltava pouco. Depois de algumas curvas, eu avistei o carro dela. Pedi para o motorista parar. Quando cheguei perto, vi que ela tinha tapado a placa do carro para que o Uber não visse. Minha tia esperou o Uber embora e, quando teve certeza, ela desceu do carro e me abraçou forte. Você tá livre, minha filha. Não acabou ainda, mas tá segura. Ele nunca vai saber onde você tá. Foi no carro que ela me contou que tinha construído a vida dela em Capão Bonito. Tinha casas, 2 pequenas fábricas de roupa, uma boa estabilidade financeira e ela vendeu tudo para pegar o dinheiro e reconstruir a vida dela comigo em São Carlos. No meio do caminho, ela parou num restaurante. Eu estava apreensiva, mas ela me acalmou. Disse, Neide, você está livre. O plano que a gente fez não tem como ele achar você. E ele não vai procurar a polícia, porque eu descobri que ele tem passagem. Possivelmente pode até estar foragido. Quando a minha tia parou na frente da casa nova, meu coração se encheu de alegria. Eu tinha certeza, ali seria o meu recomeço, a minha casa de verdade. Quando entrei, vi um quarto só meu e dentro dele a máquina de costura da minha infância, aquela que minha tia tinha guardado depois que meus pais partiram. Mesmo que o passado tenha sido duro, mesmo que você tenha chorado calada dentro de casa, você ainda pode recomeçar. Você pode empreender, pode crescer, pode conquistar sua estabilidade financeira e emocional. Você pode e merece viver bem, porque ser mulher nunca foi sinônimo de fraqueza. É força silenciosa, é coragem diária. Não espere a permissão de ninguém para ser quem você nasceu para ser. Comece com o que tem, onde está e transforme sua história. Seja dona da sua vida, do seu dinheiro, do seu destino. E sabe o que mais? Eu casei de novo. Um homem bom, que me ama, que me respeita, que me deseja. A Márcia tinha dito, não se apega à tristeza, ainda existem homens bons, você ainda pode ser feliz. E eu sou feliz, sou livre. E essa foi a minha história. Se você está passando por algo parecido, escuta isso aqui, você não está sozinha. Às vezes, a coragem está numa agulha, num ponto, num passo escondido. Costura a tua força, pede ajuda. Nem toda prisão tem parede, mas toda liberdade começa com um não, um basta, um chega. Hoje, nós não moramos mais em São Carlos. Estamos em outra cidade, que foi um ponto estratégico para eu crescer no mundo dos negócios. Por isso eu tenho essa tranquilidade para poder contar a minha história.
O Gilmar perdeu a vida no ano passado, em uma confusão em um dos lugares inadequados que ele frequentava. Fiquei sabendo pela Márcia, fiquei triste pela partida e por ele não ter tido a oportunidade de se libertar das amarras da maldade. Mas também fiquei aliviada, porque ele não podia mais fazer mal a ninguém. Obrigada por me ouvirem e sigam o canal do Detetive Alencar. Tem outras histórias de mulheres que venceram. Neide foi trocada por um terreno, criada para obedecer, casada para calar. Mas foi na costura que ela encontrou um ponto de fuga. E com uma tia e uma amiga ao lado, ela bordou a própria liberdade. Hoje é dona de si e da sua história. Cada história tem a sua dor e uma mulher de coragem. Eu sou o Detetive Alencar.